Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a uma aula aberta aqui no nosso canal do YouTube do Concurseiro On. Hoje eu, professor Pedro Kuhn, estarei tratando com vocês sobre o regimento interno do TRT 15, o TRT lá de Campinas. E com certeza, na aula de hoje, nós estaremos acertando questões da sua prova. Lembrando que esse conteúdo de regimento interno é um conteúdo comum de todos os cargos, não importa qual cargo você irá concorrer, seja de técnico, seja de analista, não importa qual especialidade, esse conteúdo será comum em todas as provas e certamente fará diferença na sua aprovação. Outro recado muito importante, aqui no Concurseiro On nós temos o curso completaço de regimento interno, somente com os artigos exigidos no seu edital, de acordo com o edital publicado pela Fundação Carlos Chagas, e com certeza no nosso curso nós acertaremos todas as questões da sua prova. Na aula de hoje eu tenho certeza que pelo menos uma questão nós acertaremos, mas somente os matriculados no nosso curso completaço do Concurseiro On irão acertar as nossas questões de regimento interno e não só as questões de regimento interno. Sim, também teremos como bônus totalmente gratuito o Código de Ética dos Servidores do TRT 15. Então todos os matriculados no nosso curso do regimento interno terão como bônus as aulas do nosso Código de Ética do TRT 15, ou seja, muitas questões da sua prova nós estaremos abordando juntos no nosso curso do Concurseiro On. E o nosso curso está com um valor para lá de simbólico, R$ 119,00 que você pode pagar em 10 vezes de R$ 11,90. Então, se você ainda não é nosso aluno, recomendo que você matricule-se hoje mesmo para ter acesso não só às aulas, que irão estar entregando para vocês todas as questões do regimento interno e as questões do Código de Ética, mas também para você ter acesso aos nossos aulões pré-prova, aos nossos simulados exclusivos e todo o diferencial que só o Concurseiro On tem para ser o seu melhor companheiro em busca da realização do seu sonho de ser um servidor da Justiça do Trabalho, seja técnico ou analista, certo? Então, vamos entrar na nossa aula, pois esse nosso conteúdo vai ficar salvo aqui no YouTube e será disponibilizado também no nosso ambiente AD lá do Concurseiro On. E lá no ambiente do Concurseiro On, se você já é aluno, você vai verificar que aqui abaixo de mim na nossa aula tem um espaço para você adicionar comentários, colocar as dúvidas, trazer elogios, sugestões para o nosso curso e certamente no momento em que você comentar qualquer coisa aqui embaixo do nosso vídeo, nós estaremos conversando com você diretamente, tirando as suas dúvidas e não permitindo que você chegue lá no dia da prova com alguma dúvida pendente. Certamente, todos nós da equipe Concurseiro On damos total atenção para esses comentários. Outro diferencial que nós temos aqui no Concurseiro On, se você está assistindo a nossa aula dentro da nossa plataforma, aqui no meu cantinho à esquerda nós temos o espaço para as anotações. Então, de repente, ficou alguma dúvida, você não está a fim de digitar agora a dúvida, você pode clicar ali e colocar, de repente, um pontinho de interrogação, ou, de repente, você não está com tempo de assistir toda a nossa videoaula, só tem um pequeno tempo para assistir e depois precisa ir para um compromisso, basta você clicar ali na anotação e escrever, por exemplo, parei aqui. Desliga o seu computador e vai para o seu compromisso. Quando você voltar, é só abrir o seu computador, clicar aqui na nossa plataforma, clica na aula e clica ali no botãozinho. O botãozinho vai puxar diretamente a aula para onde você parou. Essas ferramentas todas são importantíssimas na sua organização, pois não basta nós termos conteúdos de qualidade, aulas com grande didática, material totalmente ilustrado e colorido. Você também precisa ter uma organização em casa para estar tendo a certeza de conseguir a sua aprovação e realização do seu sonho. E certamente essas ferramentas aqui da nossa plataforma são um grande diferencial. Mas enfim, como eu disse, essa aula também está liberada aqui no nosso canal do YouTube. Então vamos direto para o conteúdo. Olha só o que eu fiz. Coloquei um monte de coisa aqui no quadro, pois como eu prometi, na aula de hoje nós estaremos com certeza encontrando conteúdo da sua prova, certamente pelo menos uma questão do seu concurso nós estaremos acertando na aula de hoje. E mais, depois da prova, nós estaremos também uma aula aberta aqui no nosso canal do YouTube, corrigindo todas as questões de regimento interno e do nosso Código de Ética das provas, certo? Então, não percam esse nosso encontro totalmente exclusivo e também os nossos encontros após a prova para auxiliar você até mesmo em um possível eventual recurso, caso você necessite de alguns pontos extras aí para garantir a sua aprovação.
Mas enfim, vamos logo para a aula. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou mostrar para você o que nós temos aqui no quadro e depois vou lendo com vocês os artigos para vocês visualizarem aonde está dentro do nosso regimento interno esse conteúdo para lá de relevante. Então, o nosso primeiro artigo do regimento interno explica para nós quais são os órgãos da Justiça do Trabalho lá do TRT-15 e o TRT de Campinas. E os órgãos são o Tribunal Regional do Trabalho e os juízes do trabalho. Fiquem atentos, pois são somente esses dois. Até porque o TRT de Campinas, ele é um tribunal regional. Então, ele é composto, são órgãos lá da Justiça do Trabalho daquele tribunal regional, somente o próprio tribunal regional e os juízes do trabalho lá da 15ª região. Em outros regimentos, em outras provas, em outros concursos anteriores, dentro das alternativas erradas, as bancas adoram colocar que o Tribunal Superior do Trabalho seria órgão da Justiça do Trabalho de acordo com o regimento interno do tribunal. Fiquem atentos aqui. O Tribunal Superior do Trabalho é sim um órgão da Justiça do Trabalho, mas é um órgão da Justiça do Trabalho de acordo com a Constituição Federal. Aqui eu estou específico no regimento interno do TRT-15, então ele tem alcance somente na área do TRT-15, que é o estado de São Paulo, a parte do interior ali. A parte de São Paulo capital e a região metropolitana, nós temos o TRT-2. Mas no interior de São Paulo eu tenho o TRT-15. Então, aqui estão os órgãos da Justiça do Trabalho do TRT-15. Então, fiquem atentos quando você estiver resolvendo as suas questões de prova, pois você pode estar resolvendo as questões de regimento interno e as questões de direito constitucional. Daí, dentro das questões de direito constitucional, lá na Constituição fala que são órgãos da Justiça do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho e os juízes do trabalho, certo? Mas aqui eu estou totalmente focado no regimento do TRT-15. Outra informação muito importante, estará presente no nosso artigo 7º, os pronomes de tratamento. Você vai pensar assim, professor, isso aí cai toda hora. Não, professor, isso eu não preciso decorar, tenho certeza que não vai cair. Pois vejam, as questões dos regimentos anteriores, os outros concursos, caem toda hora, principalmente na sua banca. A Fundação Carlos Chagas adora os pronomes de tratamento. Então sim, você tem que decorar. Para o nosso TRT-15, o pronome de tratamento será o egrégio tribunal. E para os desembargadores, o termo será excelência. Então eles gostam de trocar egrégio tribunal por colendo tribunal, pretório tribunal, excelso tribunal. Todos esses são exemplos de alternativas erradas de questões da Fundação Carlos Chagas que já apareceram em outros concursos. Aqui, para a denominação dos desembargadores, que é excelência, eles já colocaram Vossa Excelência, excelentíssimos, todo gostosíssimos, já colocaram um monte de pronome de tratamento, mas a única resposta certa é excelência. Então, cuidado, egrégio tribunal e excelência, certo? Na continuação do nosso regimento, nós teremos quais são os órgãos do tribunal. Vejam, não estou aqui falando dos órgãos da Justiça do Trabalho. Estou agora nos órgãos do tribunal. E os órgãos do tribunal eu também terei que decorar, só que essa decoreba aqui será muito fácil. Sabe por quê? Dentro do regimento, após nós vencermos essa parte inicial, nós teremos um capítulo para cada um dos órgãos do tribunal. E mais, dentro do regimento nós teremos, além desse capítulo que explica quem é cada um dos órgãos do tribunal, o nosso regimento também vai explicar a competência de cada um dos órgãos do tribunal. Aqui certamente será a segunda questão da sua prova. Certamente será. Só que para eu explicar para vocês toda a competência, o esquema que eu criei, para você passear por essa competência sem qualquer dificuldade, daí não pode ser aqui numa aula do YouTube que eu não tenho tanto tempo. O pessoal da técnica já falou, professor, tu não demora porque no YouTube não pode ficar muito tempo no vídeo. Tá bom, desculpa. Então, eu não tenho como ler todos esses artigos com vocês. No nosso curso nós leremos, eu entregarei para você um esquema que com pouquíssimos, digamos assim, minutos de estudo, você acerta todas essas questões. Mas agora, nessa aula aberta, eu preciso destacar para vocês, pelo menos eu decorar quais são os órgãos do tribunal é muito importante, principalmente para eu não cair na seguinte pegadinha. Olha só. Marque a alternativa que traga os órgãos da Justiça do Trabalho do TRT-15 nos termos do regimento interno.
Daí vai estar lá, letra A, o Tribunal Pleno e o órgão especial. Letra B, o Tribunal Regional do Trabalho e os juízes do trabalho. Letra C, a presidência e a corregedoria. Letra D, o Tribunal Pleno e as sessões especializadas. E letra E, o órgão especial e a escola judicial. Essa será uma das questões da sua prova. O concurseiro que não assistiu essa aula, que não é o concurseiro on, que não assiste às aulas do Fantástico Mundo do Professor Pedro Kuhn, vai olhar e pensar, essa questão aí certamente vai caber recurso, porque todas as alternativas estão certas. Mas não caberá recurso, porque eu só tenho uma alternativa certa, a letra B, que fala em Tribunal Regional do Trabalho e Juízo do Trabalho, pois essa foi a pergunta, quais são os órgãos da Justiça do Trabalho do TRT 15? As outras alternativas me respondem a pergunta que fala quais são os órgãos do tribunal, quais são os órgãos do TRT 15. Então são coisas diferentes, não é à toa que estão em artigos separados. Então os órgãos do tribunal, que nós saberemos ao final do curso quem são e o que fazem, são o Tribunal Pleno, o órgão especial, a presidência, a corregedoria, as sessões especializadas, as turmas e respectivas câmaras, a escola judicial e a ouvidoria. Ah, professor, eu tenho que decorar isso? Tem que decorar, mas certamente no decorrer do nosso curso, essa decoreba será automática, porque nós teremos um capítulo tratando de cada um desses órgãos do tribunal. Outra decoreba, para lá de relevante, estará no nosso artigo 6º, que traz os cargos de direção do tribunal. Aqui eu tenho que decorar também, principalmente na questão da sucessão. Como assim, professor? Não entendi. Vou te explicar. Olha só. Constitui cargos de direção do tribunal o presidente, o vice-presidente administrativo, o vice-presidente judicial, o corregedor regional, o vice-corregedor regional. Você precisa dessa decoreba e mais! Precisa decorar na ordem. Por quê, professor? Porque, por exemplo, na hipótese de uma ausência eventual do presidente, quem substitui o presidente é o vice-presidente administrativo. Certamente, quando você for responder essa questão na prova, uma das alternativas erradas vai dizer que quem substitui o presidente é o vice-presidente judicial. A outra alternativa errada vai dizer que é o corregedor regional. A outra alternativa errada vai dizer que é o vice-corregedor regional. A outra alternativa errada vai dizer que é o desembargador mais antigo. Então eu preciso decorar quais são os órgãos de direção do tribunal e tem que seguir a ordem. Que bom que eu, com a minha cabeça de concurseiro, sempre crio esqueminhas para vocês. E aqui é fácil de eu lembrar que o vice-presidente administrativo é antes do vice-presidente judicial. Por quê? Porque eu sigo a ordem alfabética. A, B, C, D, F, G, H, I, J. Então, a primeira letra é o A. Então, o vice-presidente administrativo. O seguinte na sucessão é o vice-presidente judicial. Então, segue o A, J, você vai lembrar do abecedário e certamente não terá dificuldade nesse aspecto. Outra matéria muito importante que eu já vou ler os artigos com vocês. Eu apenas trouxe o resumão aqui no nosso quadro para você verificar que com certeza nesse encontro você vai responder uma questão da sua prova, talvez até duas. Então, o que mais que eu trouxe para vocês? Trouxe para vocês aqui nesse quadro o desenho das sessões do nosso tribunal. O regimento interno, ele organiza as sessões do nosso tribunal, colocando em uma bancada superior o presidente do nosso tribunal, ou o presidente da turma, da Câmara, do Pleno, do órgão especial, não importa. Tudo o que nós estudamos aqui aplica-se em todos os órgãos do nosso tribunal. Então, no topo senta o presidente, à direita do presidente, o representante do Ministério Público, e à esquerda do presidente, o secretário da sessão. Depois, eu tenho bancadas laterais, em que na primeira cadeira da direita sentará o vice-presidente administrativo. Já na primeira cadeira da esquerda do nosso presidente sentará o vice-presidente judicial. Na segunda cadeira da direita sentará o corregedor. Na segunda cadeira da esquerda, o vice-corregedor. Na terceira cadeira da bancada da direita, sentará o desembargador mais antigo presente na sessão. E daí, a partir desse momento, os desembargadores vão se alternando de lado a lado, de acordo com a sua antiguidade no tribunal. Então, aqui está o desembargador mais antigo, aqui está o segundo desembargador mais antigo, aqui está o terceiro desembargador mais antigo e aqui está o quarto desembargador mais antigo. E independentemente de qual for o número de desembargadores mais antigos que nós temos sentados aqui, a última cadeira da bancada da direita será ocupada pelo representante da AMATRA 15, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região.
Essa organização é fundamental e já caiu em provas anteriores da Fundação Carlos Chagas. Alguns vão dizer, como que caiu? Simples. Marcava, aparecia lá, se eu não me engano, era até a questão de número 15. Ela está na minha memória, recém li essa questão, olha só. Apareceu assim, ó. Marque a alternativa que nos termos do regimento interno do TRT, não era do 15, era o outro, tá? Mas nos termos do regimento interno do TRT, traga a pessoa que senta à direita do presidente da sessão. Letra A, o vice-presidente. Letra B, o secretário da sessão. Letra C, o corregedor. Letra D, o desembargador mais antigo. E letra E, o representante do Ministério Público. Tá aqui, barbada, né? Nesse momento você tá pensando, professor, isso é uma barbada, tu acabou de dizer, senta à direita do presidente ali. O nosso membro do MP. Sim, nós acabamos de ver. Mas pensa o seguinte, não existe conhecimento fácil ou conhecimento difícil. Existem conhecimentos que nós simplesmente não temos. Então, se nós não tivéssemos esse conhecimento, certamente seria uma pergunta difícil. Se eu tivesse elaborado essa questão para vocês quando eu estava do lado de lá do quadro, falando, por exemplo, dos órgãos do tribunal, certamente vocês teriam dificuldade, não estariam acertando essa questão. Mas agora, eu entreguei para vocês esse conhecimento de grande valor. Então, certamente a questão ficou fácil. E assim é a vida de concurseiro. Não tem conhecimento fácil e não tem conhecimento difícil. Tem conhecimento não adquirido, tem conhecimento não absorvido. E aqui eu tenho certeza que todos os conhecimentos que você precisa eu estarei entregando para você garantir o seu gabarito, garantir a realização do seu sonho de ser um servidor da Justiça do Trabalho. E aqui, portanto, não facilitem. A Fundação Carlos Chagas gosta de cobrar. Imaginem que eles coloquem quem é que senta na segunda cadeira da bancada da esquerda do presidente do TRT-15. Segunda cadeira da bancada da esquerda é do lado de lá. Ó. Pensa que o presidente está sentado virado para vocês. Qual que é a minha mão direita? É essa. Qual que é a minha mão esquerda? É essa. Então a segunda cadeira da esquerda está aqui, ó. É o vice-corregedor. Simples assim. A primeira cadeira da esquerda é o vice-presidente judicial. O segundo é o vice-corregedor. A terceira é o segundo mais antigo. Depois segue na ordem da antiguidade. Aqui nesses dois, ó, o segundo mais antigo e o quarto mais antigo, dificilmente eles cobram isso. Mas aqui já caiu e aqui já caiu. Mesmo que não seja nesse regimento do TRT-15, já caiu em outros regimentos. Então, toma cuidado com essa organização aqui das cadeiras, beleza? Vencido esse nosso esquemão do quadro, vamos para a apostila. Mas antes, deixa eu tomar um golinho d'água, deixa eu me esconder aqui para tomar um golinho d'água. A gente fica empolgado falando e no fim acaba ressecando a garganta. Mas vamos para o lado de lá, já que nós temos aqui o nosso artigo primeiro, vejam que eu vou ler a nossa apostila ilustrada, toda colorida, de acordo com o artigo, de acordo com o que está no quadro. São órgãos da Justiça do Trabalho da 15ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Esse é o teor do artigo 1º. Artigo 2º. O Tribunal Regional do Trabalho, com sede em Campinas, Estado de São Paulo, tem jurisdição fixada pela Lei 7520 de 1986, que é a lei que informa que o TRT-15 está lá no interior do Estado de São Paulo. Você não precisa ler essa lei, você não precisa decorar quais são as comarcas, quais são as varas do trabalho, qual é o nome dos juízes. Simplesmente esse artigo, para você, concurseiro ON, que fará a prova no dia 3 de dezembro, esse é um artigo inútil. Como assim, professor? Inútil está no regimento? Ué, inútil porque esse tipo de artigo, nas questões de regimento interno da Fundação Carlos Chagas, nunca aparece em prova nenhuma. Então eles nunca vão perguntar para você em qual está a lei que prevê a jurisdição do TRT-15. Ou qual o nome das varas do TRT-15. Não existe isso. Então esse artigo aqui você nunca mais precisa ler e ele não fará falta na sua preparação. Artigo 3º. As varas do trabalho têm sede e jurisdição fixada em lei e estão administrativamente subordinadas ao tribunal. Vejam que no decorrer dos nossos cursos aqui, a palavra mais dita, os alunos vão dizer aí, podem até comentar aqui nos comentários do YouTube, a palavra mais dita que eu sempre falo é a hierarquia, pois todos os três poderes se organizam nos 3 degraus hierárquicos, municipal, estadual e da União, certo? Claro que a nossa hierarquia ela é administrativa. Os órgãos têm sua autonomia. Só que de vez em quando alguém torce o nariz dizendo: ah, professor, não tem hierarquia, eles são autônomos. Não. Administrativamente, um juiz do trabalho, ele é subordinado ao TRT da sua região. E todos os TRTs, administrativamente, são subordinados ao TST.
Então sim, eu tenho hierarquia. Só que você precisa sublinhar aí que essa subordinação é administrativa. Como assim, professor? Por que eu vou sublinhar? Você precisa sublinhar que essa subordinação é administrativa porque a Fundação Carlos Chagas costuma colocar dentro das alternativas erradas afirmações assim, ó. As varas do trabalho têm sede e jurisdição fixadas em lei e estão judicial e administrativamente subordinadas ao tribunal. Subordinadas administrativamente, sim. Judicialmente, jamais. Nunca. Então está errada essa afirmação. Porque os juízes têm sua autonomia de convicção, eles podem decidir de acordo com a sua convicção, com o que ele viu no processo, e se for o caso, a parte não gostou do julgamento do juiz, recorre e o tribunal estará analisando por meio do recurso ordinário aquela matéria. Mas não pode o Tribunal Regional do Trabalho ir lá e puxar a orelha do juiz pelo julgamento que ele deu numa sentença que ele julgou errado. Isso não. O Tribunal Regional do Trabalho pode puxar a orelha do juiz nas questões administrativas. Por exemplo, marcou férias junto com o seu colega juiz substituto e deixou a vara sem nenhum juiz. Ou tirou férias numa época que não podia tirar, ou de repente não organizou direito a escala de férias dos seus servidores, ou não encaminhou para a corregedoria os relatórios de produtividade das varas. Isso sim é um puxão de orelha administrativo, mas nunca judicial. Então a subordinação é administrativa e isso a Fundação Carlos Chagas cobra. Continuando, parágrafo único. Após instalada a vara, o tribunal poderá alterar ou estabelecer nova jurisdição, bem como transferir a sede de um município para outro, de acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional, conforme previsto na lei tal. Essa lei tal, você não precisa nunca mais ler. Só que vejam como as varas do trabalho são subordinadas administrativamente ao TRT, porque o TRT pode estar organizando ali, ele pode verificar que de repente tem uma cidade que tem pouco movimento processual. E lá tem um juiz do trabalho que está ocioso. Por outro lado, tem uma cidade que cresceu demais. E existem juízes do trabalho que estão sobrecarregados. Então eu posso transferir a vara de uma cidade para outra para a correta organização dessa demanda por a nossa jurisdição trabalhista. E isso certamente é o TRT que estará decidindo, tendo em vista a nossa hierarquia, essa subordinação administrativa. Continua. Da organização do tribunal. Artigo 4º. O tribunal é composto por 55 desembargadores do trabalho, nomeados pelo Presidente da República com atribuições e competências definidas na Constituição Federal, nas leis da República e nesse regimento. Aqui no nosso artigo 4º, certamente o número de desembargadores, os 55, é extremamente importante. Cada regimento interno tem uma peculiaridade. Querem ver um exemplo? No dia 22 de outubro de 2023, nós teremos a prova do TRT-12, o TRT de Santa Catarina. E no regimento interno do TRT de Santa Catarina, não fala quantos desembargadores possui o TRT-12. Aqui, no nosso curso do Concurseiro 1, certamente eu informei para os alunos que são 18 desembargadores do TRT-12, até para nós podermos organizar corretamente as nossas turmas, as nossas câmaras, o nosso tribunal pleno e os nossos órgãos de direção. Mas lá, no regimento propriamente dito, não fala. Já nesse nosso TRT-15 aparece sim que são 55 desembargadores, então se liga porque pode ser uma questão da sua prova. Outra coisa importante são os órgãos do tribunal. Tá aqui, ó. É o nosso artigo... Opa, eu botei artigo 4º, na verdade é o artigo 5º, né, cabeção? Então deixa eu corrigir aqui, ó. Pegar minha canetinha. Artigo 5º. Artigo 5º traz quais são os órgãos do tribunal. Veja se não está igualzinho aí o artigo 5º e seus incisos. O tribunal pleno, o órgão especial, a presidência, a corregedoria, sessões especializadas, turmas e respectivas câmaras, escola judicial e a ouvidoria. Então tudo previsto exatamente de acordo no artigo 5, no artigo 5º, e isso a gente tem que decorar, mas como eu disse antes, essa decoreba vai vir aos poucos aí, em doses homeopáticas, ó. Gotinhas de conhecimento, aos poucos eu vou colocando na sua cabeça todo esse conteúdo. Porque logo após o nosso artigo 5º, eu tenho ainda o artigo 6º, que estará me trazendo quais são os órgãos de direção. Vejam, constitui cargos de direção do tribunal o de presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial, corregedor regional e vice-corregedor regional. Vejam que na sua apostila ilustrada eu ainda coloquei ali uma pessoa dirigindo para você lembrar que aqui estão os órgãos de direção. Aqui nós temos, melhor dizendo, os cargos de direção que também precisam ser decorados e mais, não basta só ser decorados, precisam ser decorados nessa ordem colocada aqui no quadro, que é a exata ordem do nosso artigo 6º.
Artigo 7º, opa! Apareceu pela primeira vez aqui no nosso regimento interno, em nossa apostila ilustrada, a nossa Hello Kitty com a roupa do demônio. Para você que nunca foi aluno do professor Pedro Kuhn, para você que não é concurseiro 1, saiba, onde tem Hello Kitty com a roupa do demônio, é onde nós temos um artigo que com certeza tem uma imensa chance de aparecer na sua prova. Então, pela primeira vez na sua apostila ilustrada, nós temos a nossa Hello Kitty com a roupa do demônio no artigo 7º, que fala o seguinte: o Tribunal Regional do Trabalho tem o tratamento de... o Tribunal Regional do Trabalho tem o tratamento de egrégio tribunal e seus membros com a designação de desembargadores do trabalho, o de excelência. Ah, professor, mas isso é muito fácil. Tu já colocou no quadro? Eu sei que é muito fácil. Só que se eu não coloco uma Hello Kitty com a roupa do demônio, apontando para o artigo 7º, todos que estão lendo esse regimento, comigo ou semigo, jamais estariam dando bola para essa informação que cai toda hora nas provas da FCC. Inclusive caiu aqui no TRT da 4ª região. Então fiquem atentos com esses pronomes de tratamento. A Hello Kitty com a roupa do demônio não aparece à toa na sua apostila. E já que eu falei da apostila, se você deseja a impressão da nossa apostila, receber em casa a sua apostila, você pode clicar no nosso site www.concurseiro1.com.br, clica na aba Materiais e lá estará aparecendo a nossa apostila do Regimento Interno e mais do Código de Ética do TRT 15 totalmente atualizada, que você pode estar clicando para receber em casa, lembrando que precisa estar calculando o frete. A apostila é totalmente gratuita, você só paga a impressão e o frete. Ou então, se você deseja receber ela em PDF para poder estudar e imprimir em casa sem problema nenhum, pode imprimir em preto e branco, se desejar, basta você clicar no botãozinho de doação. Você pode doar qualquer valor para ajudar o nosso trabalho, a partir de R$20, baixa a sua apostila por esse valor e certamente você terá um material completíssimo, atualizadíssimo, totalmente adequado para garantir a sua aprovação. Essa nossa apostila totalmente ilustrada, totalmente completa, você consegue, portanto, adquirir por esses dois caminhos, ou por meio da doação, recebendo ela em PDF no seu e-mail, ou por meio da impressão, em que nós temos ali um convênio com a fábrica da apostila em que nós não recebemos nada. Simplesmente você paga a impressão e o frete para receber a apostila totalmente impressa, colorida ou preto e branco na sua casa, certo? Bom, primeira Hello Kitty com a roupa do demônio da nossa apostila está à vista, é o artigo 7º. Lembrando, é uma coisinha bobinha, mas cai toda hora na prova da FCC, então não facilita. Continua, parágrafo 1º. Nas sessões, os desembargadores do trabalho usarão vestes talares na forma e nos modelos aprovados. São as famosas capas pretas que os nossos membros usam. Até coloquei na nossa apostila aqui, eu coloquei uma toguinha ali para a galera lembrar. Esse artigo aqui não tem grande utilidade para a nossa banca, até porque ele não tem nenhuma dificuldade, né? Artigo 11. Não poderão ter assento na mesma sessão especializada ou turma do tribunal cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral, até o 3º grau. Vai ficar um pouquinho pequenininho para você olhar aí na sua casa, mas eu coloquei na apostila ilustrada aqui uma tabelinha explicando como funciona a contagem dos graus de parentesco. 1º grau seria o pai ou o filho, por exemplo. 2º grau, o avô ou o neto. 3º grau, o bisavô ou o bisneto. Aqui considerando a linha reta. Temos também a linha colateral, mas esse nosso artigo 11 certamente você consegue visualizar corretamente, visualizando essa nossa tabelinha totalmente ilustrada, colorida e bonitaça, para que você não erre essa questão. Agora, se liga! Quando eu leio esse artigo, principalmente em aulas presenciais, sempre tem alguém que levanta a mão. Ô professor, olha só, quer dizer que eu e meu marido não podemos estudar para esse concurso e trabalhar no tribunal? Não tem nada a ver. Primeira coisa, esse artigo 11 está apontado para os desembargadores, não está apontado para os servidores. E ainda assim, os desembargadores podem casar entre si. É uma festa, lá todo mundo se pega. Então, eu estou brincando, eles podem casar entre si. A única coisa que vai acontecer é o seguinte: se nós estivermos em uma sessão em que eu sou, por exemplo, o desembargador mais antigo e a minha esposa é a 3ª mais antiga, no momento em que eu voto em determinada matéria, um determinado processo, ela fica impedida de votar. Ou, ao contrário, imagine que ela é a mais antiga, eu sou o mais novo. No momento que ela vota, eu fico impedido de votar, certo? Então eu não estou impedindo
os desembargadores de casarem entre si, não estou impedindo ele no regimento interno deles namorarem, eu só estou evitando que eles atuem na mesma sessão, na mesma turma e votem naquela mesma matéria. Porque daí, geralmente, marido e mulher costumam ter a mesma opinião, a mesma doutrina, a mesma ideia com relação ao processo. Então, se vão, por exemplo, condenar uma empresa, os dois irão condenar, ou se vão condenar um trabalhador, os dois irão condenar. Então, o regimento interno impede que eles estejam atuando. E essa explicação da votação está no parágrafo único do artigo 11, olha só. Nas sessões do Tribunal Pleno e do órgão especial, o primeiro dos membros mutuamente impedidos que votar excluirá a participação do outro no julgamento. Então, estamos evitando que os cônjuges julguem na mesma matéria. Eles podem estar trabalhando como desembargadores do tribunal? Claro que podem. Eles só não podem, aqui nas sessões, estarem votando juntos. O primeiro que votar impede o segundo, certo? Artigo 12. O desembargador do trabalho que deixar definitivamente o exercício do cargo conservará o título e as honras a ele inerentes. Usará vestes talares nas sessões solenes, salvo no caso de perda do cargo na forma da lei, ou de se encontrar no exercício de atividade incompatível àquela inerente à judicatura. Então, esse artigo 12 aqui não tem grande dificuldade. Na nossa apostila ilustrada, coloquei ali um diplominha para você lembrar que o desembargador que deixar o exercício do cargo, por exemplo, se aposentou, ele permanece com o título e as honras a ele inerentes. Inclusive, a carteira funcional dele permite que ele tenha porte de arma, então tem uma série de prerrogativas, uma série de vantagens. Claro que, se o desembargador se aposentou por problemas mentais ou coisa parecida, existem situações específicas que, por exemplo, o porte de arma é suspenso, mas os títulos e as honras são mantidas para os nossos desembargadores. E, inclusive, se nós tivermos sessões solenes no tribunal, as homenagens ou coisa parecida, ele pode estar, inclusive, mantendo a utilização das suas vestes talares, que são aquela toga. A não ser, claro, daí está na parte final, sempre tem o salvo, né? Salvo! A FCC adora o salvo. Salvo! Salvo no caso de perda de cargo na forma da lei. Daí, por exemplo, o desembargador foi demitido, seria uma situação, perdeu o cargo na forma da lei, ou de se encontrar no exercício de atividade incompatível àquela inerente à judicatura. Então, de repente, o nosso desembargador aposentado foi se dedicar à atividade político-partidária, foi eleito um governador do estado, foi eleito alguma outra coisa, e daí é uma atividade incompatível com a judicatura. Daí, nesse caso, nas sessões solenes, ele não vai poder estar mantendo as suas vestes talares e mantendo todos esses direitos que estão aqui no artigo 12. Agora, uma coisa eu tenho que reconhecer. O artigo 12, ele é muito semelhante e aparece em basicamente todos os regimentos internos do país. Só que ele não aparece nos concursos. Não vi ele ainda sendo cobrado em provas. Claro que eu não sou o dono da verdade. Daqui a pouco tem alguma questão de regimento interno que eu não conheço, que você pode conhecer, então você pode mandar para mim. Mande aí para os nossos canais do Concurseiro On ou me manda um WhatsApp, meu telefone é 51991312156. Você vai ver que sou eu mesmo que respondo todos os WhatsApps, participo dos grupos, é a maior festa, mas eu reconheço que esse artigo 12 não é o favorito das bancas. Certamente o que é favorito das bancas está aqui no nosso quadro e tenho certeza que até esse momento nós acertamos uma questão da sua prova, talvez até duas. E agradeço do fundo do coração estar aqui com vocês nessa noite tão especial. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. A nossa aula vai seguir agora na plataforma do Concurseiro On, pois eu leio todos os artigos, entrego todos os esquemas para os nossos alunos, mas nesse momento a nossa aula aberta aqui do YouTube estarei encerrando. Se você ainda não é aluno do Concurseiro On, siga o nosso trabalho, curta essa página, siga o nosso canal do YouTube e, se possível, matricule-se em um dos cursos, pois você verá que certamente você encontrou o melhor parceiro em busca da sua aprovação, pois aqui eu leio todos os artigos e grito para vocês todas as respostas certas dos conteúdos lecionados por mim, professor Pedro Kuhn. E aqui também nós temos os nossos cursos para a Justiça Eleitoral, o nosso curso TRT Brasil, para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público da União com edital iminente. Tenho certeza que todos esses cursos farão uma gigantesca diferença na sua preparação. Obrigado pela sua audiência, beijo no coração e até as nossas futuras aulas lá dentro da plataforma do Concurseiro On. Tchau, pessoal!